Oi pessoal, boa noite. Eu já logo garanto pra vocês, o vídeo vai ficar meio escuro porque já é tarde da noite. Tarde não, pra mim, né? Tarde da noite. E eu não tenho uma luz mais forte, nem aquele foco, né? Por enquanto, né? Mas eu pretendo ter. Deixa eu esclarecer uma coisa pra vocês. Algumas pessoas me perguntam, porque muitas vezes elas falam, elas não, eu falo e elas não entendem direitinho. Vamos supor assim, você fala um pouquinho embolado. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Não é nada fácil viver de aparelho ortodôntico, tá? Muito menos quando você... Eu tô até com ele aqui porque eu esqueço realmente de tirar. Eu falo assim, todo vídeo eu vou tirar, mas eu não consigo. Que é a borrachinha. Essa aqui, eu vou ter que mostrar pra vocês. Olha só. Como é que eu vou conversar direito com uma coisa puxando os dentes de cima, puxando os dentes de baixo? Não tem como falar direito. E terceiro problema é que eu tenho a língua presa. Então eu troco muitas palavras, as letras do lugar, isso e aquilo. Desde criança eu sempre troquei. Mesmo tentando me corrigir em algumas coisas, se eu falar rápido, por exemplo, eu vou trocar, você não vai entender nada, vai ser o meu boleto, tá bom? Mas eu estou aqui não para falar da minha boquinha, não para falar de coisas vãs, mas coisas importantes. Eu queria citar para vocês, hoje eu queria usar aqui, ó, a palavra de Deus, para citar para vocês, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher sofreu de fluxo de sangue há 12 anos. Eu vou ser mais aberto com vocês, porque tem muita gente que não entende ainda. Algumas pessoas mais novas, elas não entendem ainda. Fluxo de sangue é a regra dela, a menstruação, vem direto. Então, pensa, 12 anos desse jeito, né, coitada, o quanto que ela sofreu. E eu imagino, porque eu teria pirado, né, e assim, 12 anos sofrendo. E quantas vezes a gente fica... Eu já fiquei internada no hospital quando eu era criança uma vez, e depois de adulto, porque eu tava com anemia. Eu fiquei apenas 2 dias só. E pensa só, a gente fica agoniada, a gente fica pensando, meu Deus, não sei o que, a gente corta o dedo, sai aquele monte de sangue. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou desmaiar de tanto sangue que tá saindo, isso e aquilo. A gente questiona demais. Sabe por quê? A gente não tem fé. Vocês podem reparar que o fé, ele sai sé, tá? Ele não sai o fé direitinho, tá bom? Acompanhe comigo, uma hora a gente aprende aula de mímicas, beleza? Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, por favor, é muito difícil, problemas de saúde, é muito difícil. Só que essa mulher, a sorte dela, meu gatinho fazendo bagunça, a sorte dela é que naquele momento Jesus, que ela queria a cura, né? Jesus estava passando, né? E eu vou ler esse pedacinho aqui pra você. E você vai ouvir atentamente, por favor, tá bom? E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão, e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, aqueles que o seguiram, né? Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele quis dizer o quê? Né? Jesus parou e falou assim: Ei, quem me tocou?
Só que ele estava no meio de uma multidão. Aí os discípulos viraram para ele e falaram assim: mas mestre, o senhor está no meio de uma multidão. Tipo assim, como vamos saber quem tocou o Senhor? Como vamos saber? E o importante, vamos lá. Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Entende? Para ver quem era que tinha feito aquilo. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, ela num momento ela sentiu, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe a toda a verdade. E disse-lhes assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Gente, vocês podem pensar que é só uma passagem bíblica, mas isso daqui foi real, totalmente real. Isso daqui é um exemplo de fé mesmo. Porque você já pensou 12 anos sofrendo. Só que você sabe que o dono da sua vida, aquele que te criou, né? Porque tem a Trindade, Deus, Pai, Filho, né? Espírito Santo. A gente pensa assim, ele... Nossa, se fosse eu agora, por exemplo, me falasse assim, Jesus está passando ali na rua, mas a multidão tá imensa, não tem como você chegar lá. Meu filho, eu dava um jeito de chegar lá. Ah, mas eu dava um jeito de chegar lá. E foi o que ela fez. Ela deu o jeito dela. Só que o que aconteceu? Ela entrou no meio daquela multidão, o que ela fez? Ela apenas tocou as vestes de Jesus, porque antigamente eram vestes longas, né? Ele só tocou as vestes de Jesus. Gente, por favor, naquele momento, a palavra de Deus aqui fala, lógico, eu não vou ficar lendo para vocês, fala que naquele momento o teu sangue secou e ela foi curada, né? E Jesus fala para ela: vai-te embora porque a tua fé te salvou. É muito interessante isso. Eu falo por causa da fé, né? Quantas vezes nós murmuramos e por anos sofremos. Meu problema, por exemplo, de saúde já foi, né? Já passou de 11 anos. Eu tenho amigos que têm problemas mais tempo que eu, 14 anos, 8 anos, alguns meses, né? E muitos. Fora aqueles que ficam acamados na cama há anos, há anos, há anos. Tudo que nós queríamos era tocar Jesus. E você pode tocar Jesus. Você pode tocar Jesus nessa noite. Mas buscando a palavra de Deus, buscando Ele em oração, em todo momento, no seu dia a dia, tá indo pro trabalho, em pensamento. Senhor, te busco, não precisa falar não, senão o pessoal vai pensar que você é doido. Você vai em pensamento, tá? Senhor, te busco, isso e aquilo. Senhor, tu és maravilhoso. Glorifica mesmo, adora mesmo, né? Gente, eu falo assim porque a questão da síndrome do pânico e a depressão tem sido situações muito difíceis mesmo de ser lidadas. Quem segue o meu canal sabe o que eu passo para eles. O próximo tema eu devo falar provavelmente é os sintomas da depressão, né? Porque eu só falo síndrome do pânico e depressão, mas os dois são bem associados, mas eu vou falar somente sobre a depressão, né? Eu não sou profissional, não sou psicóloga, psicanalista, nada. Eu sou apenas profissional de saúde, técnica de enfermagem, mas não estou trabalhando na minha área no momento, né? É muito bom, gente, a gente acreditar em Deus. Apesar de anos e anos
se passando e a gente tendo fé, acreditando que Deus fará o melhor por nós. Vocês me desculpem. Apesar de eu estar rindo, eu estar brincando, tudo, eu vou ser sincera com vocês. Meu dia foi péssimo. Tá vendo minha caminha aqui do lado? Fiquei nela o dia todo. E por mais assim, os momentos mais alegres é quando eu falo da presença de Deus. É quando eu falo os milagres que Ele fez, né? O que Ele pode fazer na minha vida, o que Ele pode fazer na sua. Mas eu não busco Ele pelo milagre que Ele pode fazer em mim. Eu busco porque eu tenho sede desse amor todo que Ele tem por mim. Agora à tarde mesmo, né? A gente sempre tem assim, busca alguns entes queridos, né? Pra dar conforto a gente, pra isso, pra aquilo. Alguns amigos até sabem quando eu fico meio triste e falo assim, eu quero colo, né? Eles sabem muito bem porque eles sabem que eu tô falando da minha mãe, né? Eu perdi minha mãe há 11 anos, né? Foi uma morte assim, repentina, mas até hoje isso me dói, né? Só em oração mesmo pra aliviar toda essa dor. Gente, eu não vou ficar falando aqui da minha vida pra vocês. Simplesmente me deu um peso aqui, porque eu precisava desabafar. E o importante da lição, de tudo que eu li hoje, é você se agarrar a Deus. Porque se você não se apegar a Deus, meu filho, você pode fazer o que você quiser da sua vida, que você não vai chegar lá, não. Pode ter vários caminhos, mas se você não seguir aquele caminho que tem aquela plaquinha lá escrito Jesus, você não vai chegar lá. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso daí sim, eu tenho certeza absoluta. A fé move montanhas. Quando eu era pequena eu ouvia muito essa frase na igreja, né? Meu pai falando e tal, aquela coisa. Fé move montanhas. Eu lembro quando a gente ia pra roça e eu falava assim, a fé move montanhas. Aí eu olhava as montanhas assim, como assim move montanhas? Como é que uma coisa pode mover as montanhas, gente? Olha só a ideia da outra. Oh, como é que pode mover? Aí eu fui aprendendo. Fui aprendendo que quis dizer. A nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Bem pequenininho, só uma pontinha ali, ó, na palma da nossa mão. Mas quando ela cresce, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Você precisa confiar em você mesmo para que tudo isso acabe, esse deserto passe. Peça ao Senhor, quiete minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, né? Porque tudo que nós queremos é sentir paz. Tira toda essa ansiedade, Senhor. Pede Ele que Ele o consegue. Começa a ter mais fé. Fé não é questão de acreditar ou sentir. Fé é você comemorar, mesmo sabendo que achando que não vai acontecer nada. Eu aprendi assim. Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho fé, mas esperando acontecer, né? Só que não. A fé, ela é assim, eu tenho fé, mas eu já tô comemorando porque vai acontecer, né? Então, que vocês possam ter aprendido pelo menos um pouquinho. Eu falei bastante, mas acabei falando até alguma coisa assim, talvez que incomoda em vocês, mas só queria dizer, Jesus Cristo conforte meu coraçãozinho cada dia mais e principalmente o seu e de todos os outros. Gente, deixa um recado aqui. Ontem foi aniversário da
Michela, nossa amiga lá do grupo. Queria deixar um beijão, um abração. Hoje é aniversário da Sara. Queria deixar um beijo. E, gente, vocês duas são muito especiais pra mim. Como a gente diz, já nos amamos. Nós amamos uma ou outra. É um amor, assim, tremendo. Então, fica assim. Deus abençoe vocês. Amo vocês de paixão em Cristo. Vocês são meus irmãos, né? Fica aqui da lição. Desculpa pela a imagem, talvez não tiver boa, né? Mas um dia eu chegar lá, vou comprar aquela câmera expert, vou falar assim, ó, vou fazer aquele vídeo pra vocês. Tá bom? Grande beijo, abraço e tudo. Eu vou me despedindo assim como se eu fosse viajar e ir pra bem longe, mas não, depois amanhã ou depois eu faço outro vídeo. Tá bom? Meus amores, grande, grande, grande beijo pra vocês. Amo de paixão, tá bom? Não perca sua fé. Aprende uma coisa. Não perca a sua fé. Não importa o tempo. Não importa se é 15, 20, 30 anos que você está sofrendo. Não importa. Deus tem propósito para você. Amém? Fica com Deus.